Olá, meus amigos, eu quero falar sobre um atributo de Deus maravilhoso, que Deus é Deus provedor. O texto bíblico mais conhecido que dá esse embasamento é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 22, quando Deus prova ao máximo a fé do patriarca Abraão e pede para que ele sacrifique o seu próprio filho Isaque. Evidente que Deus estava apenas testando Abraão, porque na hora de sacrificar o filho, Deus proveu um cordeiro. Vejam só, Gênesis 22, dos versículos 6 ao 14, diz assim: Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai, Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Vejam só que texto lindo como Deus proveu. E Deus proveu aqui, e o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 4, fala sobre a fé do patriarca Abraão e fala sobre essa provisão maravilhosa do nosso Deus, que supre as coisas que não existem como se elas já existissem. Esse é o nosso Deus criador, provedor maravilhoso. E daí vem a expressão em hebraico, Jeová Jireh. Não sei se em hebraico não deve ser assim que se pronuncia, mas é daí que nós falamos Jeová Jireh, Deus provedor. E quando pensamos que Deus provê, não podemos apenas nos apegar a que Deus provê dinheiro. Não é isso, não é só isso. O que Deus provê, olha só, são saúde para nós trabalharmos, o ar que respiramos, a própria vida. Talvez você é daqueles que pensa, se eu não me levantar e trabalhar, eu não vou ter nada, então eu não dependo nada de Deus, tudo depende de mim. Bom, mas se Deus não nos der vida, não conseguimos fazer nada. Então olha só, Deus provê a vida, Deus provê saúde, Deus provê criatividade, Deus provê oportunidades, Deus provê ousadia quando precisamos dela, Deus provê sabedoria. Olha só quantas coisas que Deus provê. Então veja que não se limita somente a dinheiro. Na minha vida também. Se eu parar para pensar em tudo que Deus já proveu, dava para escrever um livro ou fazer uma série de vídeos. E eu posso dizer que esses detalhes da vida com Deus não são coincidências, porque quem vive com Deus não vive de coincidência, mas vive na experiência. Então, queridos, eu quero dizer que Deus também supriu muitas coisas na sua palavra. Desde lá, Abraão, Deus supriu o cordeiro no Monte Moriá, mas a principal provisão do Senhor é ter suprido, que ali em Abraão foi a sua simbologia, ter suprido o cordeiro para a nossa salvação, o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, que Deus proveu para morrer em nosso lugar, assim como lá no Monte Moriá, aquele cabrito morreu no lugar de Isaque, assim Cristo morreu em nosso lugar, pagando pelos nossos pecados, levando as nossas iniquidades na cruz do Calvário. Então a provisão do seu Filho Jesus Cristo é tudo para nós hoje. E queridos, com essa provisão maravilhosa de Cristo, podemos analisar na Bíblia Sagrada o quanto Deus continua provendo para o seu povo as coisas aqui em terra. Vejam só na travessia do deserto, quando o povo estava rumando para a terra prometida, Deus proveu o maná para que eles se alimentassem. Durante o dia, no calor escaldante, Deus proveu uma coluna de nuvem para protegê-los do sol. Durante a noite, uma coluna de fogo para aquecê-los. Deus proveu, queridos, no ministério de Cristo, em 2 ocasiões, a multiplicação dos pães e dos peixes para a multidão.
Depois que Cristo cumpriu a sua missão e subiu aos céus, no tempo da igreja primitiva, olha como o Senhor quantas vezes supriu para o começo da sua igreja. Deus supriu liberdade da prisão para o apóstolo Pedro. Deus supriu também liberdade para Paulo e Silas. Deus supria ousadia, intrepidez, sabedoria para que o evangelho fosse pregado. E assim, ao longo da história, Deus continua suprindo. E eu posso dizer, na minha vida, na sua vida, o Senhor continua suprindo, porque Ele é. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre.